A verdade de cada um. Eu sou a Pedrina, eu tô contando a história da minha filha Valéria, envolvendo o pai dela, envolvendo o amor da vida dela. E vocês vão me entender o jogo da vida, as viradas nesse jogo da vida. Sim, eu vou contar para vocês agora o capítulo que encerra essa história. E naquele dia, a Valéria, minha filha, chegou em casa toda empolgada. Eu sabia que ela tinha atravessado uma fase ruim com o Juan. Ela até tentou gostar do argentino bonachão, simpático, mas não chegou a se apaixonar por ele, mas nem uma quinta parte do que ela havia se apaixonado pelo outro rapaz, de quem, na verdade, eu quero falar. Ô mãe, a senhora se lembra que eu disse que eu reencontrei, na verdade, o Patrick, mãe? Foi uma coincidência. Eu chamei o carro do aplicativo e era ele. Lembra? Sim, filha, lembro. Eu respondi já com uma certa curiosidade, tipo, olhando para ela e perguntando: e aí? Então, mãe, eu voltei a trocar mensagens com ele e sinto que eu ainda o amo, sabe? Mas eu tô cheia de dúvidas sobre o que fazer. A Valéria olhou para mim com os olhos brilhando de incerteza e prosseguiu: mãe, eu também gosto do Juan, mas essa obsessão dele pelo time é demais, né, mãe? É muito Boca, é muito Corinthians. Ah, não, eu fico esquecida no meio disso tudo. Ele parece não perceber que eu preciso de mais atenção, de mais carinho. O Patrick, por outro lado, ele é palmeirense sim, mas não é tão fanático quanto o Juan. Ele sempre foi mais equilibrado e atencioso. Eu segurei nessa hora as mãos da minha filha, tentando transmitir para ela todo o conforto que eu poderia. Filha, se você ainda ama o Patrick, talvez seja então a hora de reconsiderar essa relação. Às vezes é melhor estar do lado de quem realmente te faz feliz e te valoriza, e quem você de verdade ama, do que... Você está me entendendo? Do que contrariar todos esses sentimentos. Você merece alguém que te coloque em primeiro lugar. Mas, mãe, e meu pai? E o pai, mãe? A Valéria perguntou com um olhar preocupado que partiu meu coração. Eu sabia que essa situação era delicada. Mas não se preocupa com seu pai mesmo, filha. Você já é adulta e precisa fazer agora suas próprias escolhas, ter os seus próprios caminhos. Eu disse isso com firmeza, mas também com um toque de ternura, coisa de mãe, tentando aliviar a ansiedade dela. E exatamente assim foi feito. Valéria terminou com Juan, explicando que ele parecia mais interessado em jogo de futebol do que nela. E para minha surpresa, ele nem tentou argumentar ou se defender. Sua expressão era de aceitação silenciosa, como se soubesse que essa verdade era inegável. Quando o Jerônimo, meu marido, ficou sabendo do término entre Valéria e Juan, eu percebi uma mistura de tristeza e alívio em seu olhar. Ele sempre gostou do argentino, que era de fato um homem bacana, bonachão, como eu disse, muito simpático. Mas ele gostava muito do Juan como parceiro dele de torcida do tal Coringão. Mas ao mesmo tempo, ele ficou contente por Valéria ter tomado uma decisão em busca da sua felicidade. Com o tempo, Valéria encontrou coragem para voltar com o Patrick. Era o que ela queria. Era o que ela sonhava, era o que ela buscava. Ela explicou a ele que não precisava se preocupar com relação ao pai.
Ela estava pronta para seguir os ditames do seu coração. Ela ia escutar o que estava dizendo o seu coração. Só que, quando Jerônimo soube que a Valéria e o Patrick, eles tinham reatado. Ah, meu amigo, a tensão no ar se tornou palpável. Com um tom firme, nervoso, irritado, ele disse, olhando nos olhos da Valéria e diante de mim: você pode até voltar com ele. O que eu vou fazer? A vida é sua. Mas aqui em casa esse cara não pisa. O peso dessa palavra ecoou na sala como um trovão. Aqui em casa ele não pisa. O peso dessas palavras eu senti como toneladas. Eu fiquei, lógico, irritada. Eu já vinha irritada com o Jerônimo, meu marido. E também senti-me impotente diante daquilo que ele estava falando, da decisão dele. Rígida demais. Eu sabia que a Valéria merecia ser feliz, ela era uma grande filha. Ela estava apaixonada por ele. E ela tinha que ficar com quem ela estava escolhendo, o coração dela havia escolhido. No entanto, a decisão do pai era inegociável. E a Valéria encarou. Ela tinha combinado comigo. Mesmo que o pai não aceite, mãe, eu já tomei minha decisão. E eles ficaram juntos. Mas havia um vazio na casa. Era terrível saber que a minha filha estava namorando uma pessoa, se relacionando com uma pessoa que não podia vir na nossa casa. A ausência dele era sentida nas conversas entre nós. Valéria me contava das novidades ao falar dele, mas trazia sempre consigo uma sombra de tristeza nos olhos ao mencionar que sentia falta dele ali, dentro de casa, almoçando conosco, jantando conosco, como tem que ser os relacionamentos. Então, eu aproveitei aquela noite. Era uma noite chuvosa e me preocupava, porque ela teve que sair com o Juan. Era sempre assim. Às vezes ele nem no portão de casa parava para apanhá-la, às vezes ela ia até a esquina. Pensei comigo, isso não está certo. Eu vou ter uma conversa com o meu marido. Eu vou ter uma conversa com o Jerônimo. Jerônimo, vem cá. Jerônimo, vem cá, vamos conversar um pouco. Eu preciso conversar com você. Não é possível, não entra na minha cabeça que você possa ter raiva de um rapaz. Boa pessoa, ele é trabalhador, ele trabalha com esse tal do Uber agora, mas está estudando, está fazendo engenharia. Um cara decente, boa família, de quem a nossa filha gosta. Não é possível que você não goste desse rapaz porque ele é palmeirense e você é corintiano. Isso não tem lógica. Isso não existe. Isso é uma ignorância, é uma estupidez, é uma coisa que não tem. Eu não consigo conceber isso. Alguma coisa existe além disso, porque eu não consigo entender como alguém pode ter raiva da outra por isso. Tá, uma hora de um jogo, uma brincadeira, uma gozação, é normal. Ficar um dia de cara fechada porque o outro tirou o sarro em você, o que nunca ocorreu, diga-se de passagem. Ah, mas tudo bem, é normal. Agora você se abre comigo. O que você viu nesse rapaz? O que você viu nele que eu não vi? Qual foi o problema? E nessa hora eu olhei pro meu marido e vi que
era muito raro. Uma lágrima se formou assim no canto dos olhos dele. Ele não chorava, não. Jerônimo não chorava, não. Machão sempre foi. Mas eu vi pelo menos um projeto de lágrima assim no cantinho dos olhos dele. E a voz embargada: fala, o que foi? Por que você tem esse ódio dele? Ele me humilhou. Que? Te humilhou ao dizer que ele é palmeirense? Não. Foi um dia que eu estava indo na agência do correio. Eu estava ouvindo as minhas músicas sertanejas. E eu me distraí. Fui mexer no som. E sem querer eu fechei o carro que ele estava. Sim, e daí? Eu até escutei os gritos dele num primeiro momento, mas eu estava com o carro ainda fechado. Aí eu estacionei na frente da agência do correio e desci para pedir desculpas. E ele me chamou de velho, que eu deveria estar em casa e não na rua fazendo desordem com o carro. Me chamou. Ele foi extremamente maldoso, me chamando de velho, imprestável. Esse cara, ele não vale nada. Esse cara é mau. Não é só porque ele é palmeirense. Não é só porque ele é palmeirense, é porque ele é ruim, ele é mau. Você entende? Ele nunca te pediu desculpa por isso? Pediu, mas não é assim. Eu até falei que desculpava. Mas eu não conseguia desculpar. E quando ele disse que ele era palmeirense, eu aproveitei para enxotá-lo aqui de casa. Se ele fez comigo, ele pode fazer isso com qualquer um. Ele não é um cara para entrar na nossa família. Ele não é um cara para ficar com a minha filha, para se casar com a minha filha, para ser pai dos meus netos. Porque ele não me respeita. Ele não me respeitou. Ele me humilhou. Aqui em casa esse cara não entra. Você tá escutando? É por tudo isso. Aqui em casa esse cara não entra. Gente, não é que agora eu compreendia. Ainda havia excesso, exagero na forma do meu marido se portar, mas agora se tornava mais inteligível, eu diria para mim mesma, a atitude dele em relação ao Patrick. Eu precisava ter uma conversa com a minha filha com respeito a isso. E quem sabe, aí sim, eu, ela, o Patrick, pudéssemos abordar ainda esse assunto. Era uma coisa que não estava resolvida para o Jerônimo. Então a questão não era a diferença de time de futebol, porque isso não entrava na minha cabeça. Eu tentei, sabe? Expliquei para Valéria. Ela também parece que agora... Mãe, então é isso. Abordamos o assunto com o Patrick. Eu até saí de casa nesse dia para a gente conversar os três. Foi feita uma estratégia para que o Patrick entrasse em casa e aí nós conversaríamos os três com o Jerônimo, mas o Paulinho e quem está me acompanhando, não houve a menor condição de se fazer isso, porque quando o Patrick tentou
O Jerônimo saiu de casa batendo as portas e disse que ele tinha sido humilhado demais. O Patrick chegou a chorar de arrependimento. Você vê aqui, cabe um alerta para as pessoas que estão ouvindo essa narrativa. Cuidado, às vezes num segundo no trânsito, a pessoa perde a cabeça de uma tal forma, de um tal modo, por uma fechada, por uma freada mais brusca, por uma bobagem qualquer, pela falta de uma sinalização da seta, quando uma pessoa vai entrar à esquerda ou à direita. Toma a atitude da qual você pode se arrepender para o resto da vida. Quanta gente, às vezes, acaba se envolvendo em briga, aquela corporal, e que pode, de repente, resultar até numa tragédia com o uso de uma arma. Isso tudo, às vezes, nasce de uma besteira no trânsito. Agora, o meu marido, ele se sentia humilhado pela forma como o Patrick havia falado com ele. Eu posso tentar, dizia o Patrick, mas eu sinto que dificilmente eu serei perdoado por ele. Mas o jogo da vida tem seus percalços, mas também tem suas viradas. O som da chuva batendo na janela era quase hipnotizante, mas a tranquilidade do momento foi abruptamente quebrada. Valéria chegou em casa com o Patrick, ambos apressados, apenas para pegar um guarda-chuva antes de seguirem para a faculdade. No entanto, ao entrarem na sala, o coração de Valéria disparou. Jerônimo, meu marido, estava caído no chão, pálido como a neve, a mão no peito, os lábios arroxeados e um semblante que exibia uma dor intensa. E ele estava numa semiconsciência. Sabe quando a pessoa está semiconsciente? Escapava. Ela percebeu que o pai estava mal. Ainda restava no lábio dele a formação da palavra socorro. Então a minha filha, quando viu a cena, gritou pro namorado, noivo que estava lá fora: Patrick! Ô Patrick! Corre aqui! Meu pai tá mal! Corre, Patrick! Ela implorava por ajuda e o Patrick não hesitou. Ele entrou em ação imediatamente, com uma determinação admirável. Ajudou a Valéria a colocar Jerônimo no carro dele. A cena era angustiante. E o pai de Valéria, aquele homem forte, cheio de vida, agora se encontrava vulnerável e dependente dos outros. Patrick rumou direto para o hospital. Valéria de lá me ligou e me contou tudo o que havia acontecido. A notícia que ela me deu foi um soco no meu estômago. Jerônimo, meu marido, tinha sofrido um infarto. Quando você ouve essa palavra infarto, né? Ela é tão pesada. Fiquei desesperada. Eu ainda não tinha voltado às boas com o meu marido. Você vê o que uma discussão no trânsito causa. Eu ainda não havia voltado às boas com ele e sentia aquele peso também em mim. Mas dali uns 15, 20 minutos, ela me ligou de novo. E desta vez, ao escutar o que ela falava, eu senti um alívio. Ela disse: mãe, o pai está fora de perigo. Certeza, filho? Certeza, mãe. Está fora de perigo. Mas a certeza era de que se ele demorasse um pouco mais ali no chão da sala,
poderia ter sido fatal, informava agora o médico numa reunião conosco. Olha, ele foi salvo por questões de minutos. Quem sabe até segundos. Mais um pouco. Teria faltado muita oxigenação cerebral e ele ficaria pelo menos com sequelas. Mas é quase certo que morreria. O médico confirmou o que todo mundo já sabia. E aliviou meu coração dizendo que agora estava tudo bem. Quer dizer, depois de todos os procedimentos médicos tomados, colocação de stents, três stents foram colocados. Alguns minutos agonizantes de espera e finalmente eu pude entrar no quarto onde o Jerônimo estava se recuperando. Ele olhava para mim com os olhos cansados e também cheios de gratidão. Que bom que você está bem agora, né, amor? Que susto, Jerônimo. Ele abriu um sorriso apertando a minha mão. Foi quando eu expliquei para ele tudo o que tinha ocorrido e como se dera o socorro a ele. Foi o Patrick. Ele foi essencial naquele momento crítico. Se não fosse aquele palmeirense de meia tigela, conforme você fala, Jerônimo, você não estaria aqui agora. Era preciso que ele entendesse a gravidade da situação e que aquela coisa que ele sentia ainda, sei lá, o que restava no seu coração naquele momento ainda. Jerônimo escutou a história relatada por mim, ficou pensativo por um momento que pareceu uma eternidade, e então ele perguntou sobre a filha e a Valéria. Mas ele não falou a Valéria e ponto, sabe? E a Valéria? E eu continuei olhando para ele. E a Valéria e o Patrick. Estão aí. Você quer vê-los? Vai, homem, me responde. Quer vê-los? Por favor, peça para eles entrar. Eu saí do quarto, avisei aos dois sobre o pedido dele. Patrick hesitou um pouco. Será que eu posso? Talvez ainda estivesse inseguro, mas logo se deixou levar pela preocupação com o sogro. Assim que Valéria entrou no quarto e viu seu pai fragilizado na cama, seu coração se partiu um pouco mais. Oh, pai, que susto! Que bom que o senhor está bem. Está se sentindo melhor? Sim, meu amor. Respondeu Jerônimo com os olhos marejados e transbordando de emoção, olhando para a filha querida. E ele continuou. Sua mãe me contou como foi que tudo aconteceu. E se tivesse demorado mais um pouco para chegar até aqui, eu não poderia ver o Coringão no domingo que vem surrar o Parmeira. Eu teria morrido antes. Valéria respirou fundo, meio perdida, sem saber se ria, se ficava séria. Comentou: que bom que deu tempo, né, pai? As palavras dela foram como um bálsamo para o coração aflito dele. Sim, confirmou Jerônimo com lágrimas escorrendo pelo rosto já cansado. Ele então pediu que eles se aproximassem.
Ambos se aproximaram da cama, ansiosos por ouvir as palavras dele. E agora ele se dirigiu aos dois, Valéria e Patrick. Ele começou com uma voz trêmula, mas cheia de sinceridade. Muito obrigado por me ajudarem. Ele olhou nos olhos de Patrick e continuou. Patrick, eu espero que você possa me perdoar. Eu devia ter resolvido com você. Guardei uma mágoa, guardei um ressentimento. E sei que, da mesma forma como você errou comigo na frente da agência do correio, eu errei com você dentro de casa ao te expulsar da minha casa. Os erros são equivalentes, apenas com a diferença que na frente da agência do correio, o pessoal da banca de revista viu, o pessoal da lanchonete viu. É verdade, seu Jerônimo. Mas pode crer, eu já voltei lá para pedir perdão para todas aquelas pessoas. Você fez isso? Fiz. E mais uma vez eu peço perdão para o senhor. Todos nós cometemos erros. Todos nós. Eu também errei com você, Patrick. E a tensão no ar parecia se dissipar como a neblina ao amanhecer. Então está decidido, disse Jerônimo com um novo brilho nos olhos. A partir de hoje, a minha casa está aberta para você quando quiser. Chega de bobagem, de raiva e até de ódio. Se você ficar envergonhado, porque domingo que vem o Palmeiras vai perder do Coringão, você pode assistir lá no quarto da minha filha. Eu quero assistir do seu lado o jogo. Por uma dessas coisas do destino, aquele jogo entre Corinthians e Palmeiras terminou 0-0. Valéria e Patrick finalmente trocaram votos de uma cerimônia repleta de amor e de alegria. O casamento foi uma celebração vibrante, não apenas para os noivos, mas também para todos nós que estávamos presentes. Uma verdadeira festa, onde risos e lágrimas se misturavam em harmonia. E assim como as flores desabrocham após a tempestade, 2 anos depois desse dia especial, nasceu Elisa, uma linda garotinha que iluminou nossas vidas. Ainda mais iluminou nossas vidas e completou nossa família com seu sorriso radiante. O duro era ver no quarto que nasceu Elisa uma camisa em miniatura do Palmeiras e a outra do Corinthians. Um presente do pai, o outro presente do avô. A vida tem dessas coisas, reviravoltas inesperadas. Às vezes é preciso passar por momentos difíceis para perceber o quão preciosa a vida é e cada conexão humana o é. E ali estava a nossa família de novo unida pelo amor e pela superação. Eu, Pedrina Soares, fiz questão de lhe escrever. E eu não podia deixar de dizer que Elisa, minha neta, acabou optando pela camisa do Corinthians. Coisas da vida. É por isso que o Patrick brinca que o próximo só vai ganhar camisa do Palmeiras. Pedrina Soares, em A Verdade de Cada Um, esperando que vocês comentem a minha história.
dead road on a place in a foreign world. Tattered ways and broken like a starlet. I am drawn, but I'm made for her. I was made to fall in love with you. I was made